Agora, um dos principais segmentos afetados, impactados pelo tarifaço é o de pescados. Os Estados Unidos até representam 80% das exportações brasileiras do setor, com uma receita de 244 milhões de dólares. Já tem carga parada no Porto de Santos e em outros portos brasileiros por causa das compras que foram canceladas pelos americanos. A gente traz essa notícia porque realmente foi uma das que mais chamou a atenção, porque o mercado americano, para ele receber essa mercadoria, demora até 25 dias. E como existe a previsão já das tarifas entrarem em vigor a partir do dia 1º de agosto, os compradores disseram, olha, pode deixar por aí, porque a gente não vai comprar. E por isso que a gente até vai conversar com o diretor executivo da ABPesca, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, o Jairo Gundi, para explicar melhor para a gente toda essa questão envolvendo o setor de pescados, porque tem mais de 1 milhão de quilos de filé de peixe, 3 milhões de quilos de lagosta, tudo que teria comprador e agora todo esse rumo é incerto, né? Muito bom dia. Muito bom dia, David, tudo bem? Estamos realmente passando por um momento bem desafiador. Nós que nos últimos anos nos comemorando os crescimentos das exportações, o crescimento do setor, que vem se estruturando no país, a atividade do agronegócio que mais vinha crescendo, a atividade mais sustentável na produção de proteínas, e agora a gente toma esse caldo aí, né? E estamos diante desse desafio aí pela frente, buscando essa reversão. Lembrando que é um mercado que nos representa 70% das nossas exportações, muito relevante na estruturação de toda a cadeia, com impactos diretos, especialmente nos pequenos, né? A agricultura, mais de 90% é da agricultura familiar, que trabalha com agricultura na produção, no caso da tilápia, e também a pesca artesanal, mais de 95% é na pesca artesanal, por mais que a gente tenha uma visão, às vezes, romântica, né, da pesca artesanal, que é pequena, mas, na verdade, essa produção é de altíssima qualidade, muito valorado lá fora, e essa produção acaba destinando mercados como os Estados Unidos, né? E vocês não tem como absorver, o mercado brasileiro consegue absorver todo os pescados, né, toda essa quantidade daquilo que é produzido pelo Brasil, que é retirado do nosso mar e dos rios também? Não, porque são produtos específicos, são produzidos com um direcionamento, um padrão de qualidade, não que seja qualidade melhor, mas há um padrão de qualidade em termos de tamanho, forma de embalagem. Ela é montada, direcionada para cada tipo de mercado, né? Por exemplo, a lagosta, 98% é direcionado para as exportações. Então, não temos o hábito de consumo desse produto, assim como o próprio pargo também, 90% aproximadamente é direcionado para aquele mercado. A própria tilápia, que vem crescendo muito no mercado nacional, mas ela vem alçando esse crescimento muito em função também das exportações, como aconteceu com o frango na década de 80, 90, né, que em virtude das exportações ganhou-se escalabilidade, com isso também ganhou-se competitividade não só em termos de custo, mas também alçando um padrão de qualidade superior, fazendo com que o produto como o frango, antigamente era vendido vivo, né, passou-se a ter todos os tipos de cortes diferenciados, temperados. Isso foi alçado justamente em função das exportações. O pescado vem caminhando na mesma direção, né, a gente também crescendo muito o consumo no mercado interno, mas em decorrente dessa escalabilidade que a gente vinha ganhando com as exportações. Nosso mercado-alvo sempre foi o mercado europeu, mas estamos desde 2017 suspensos para exportações naquele mercado, também por questões políticas, né? A argumentação inicialmente era sanitária, que já foi superado já há alguns anos, e a gente também não consegue reabrir agora o segundo maior mercado de desejo, ou o maior mercado ativo, que é o mercado americano. Agora a gente já recebe essa taxação aí, que praticamente inviabiliza o mercado, né? Como é que a gente vai conseguir competir, por exemplo, com a tilápia, com os asiáticos, com um custo de produção incomparavelmente mais baixo, né, pelo custo do Brasil nosso, não só pela carga tributária, mas em comparação com questões ambientais, trabalhista, então nem se fala, né? Se fôssemos aplicar aqui no Brasil, o que se faz lá, aqui pela legislação brasileira seria considerado até análogo à escravidão. Então não se compara, não é que lá seja trabalho escravo, mas a comparação da legislação lá com aqui é muito distante, o custo disso é muito distante, e nós estávamos conseguindo crescer mesmo com esses desafios, crescendo no mercado americano, justamente por estarmos
praticamente ao lado, né, a logística nos favorecia, e também pelo padrão de qualidade que nós conseguimos impor. Então, isso fez com que o Brasil conseguisse entrar nesse mercado e impor esse crescimento. Porém, com uma taxa de 50%, esse jogo volta a estaca zero e se torna impraticável. Então, o cancelamento desses contratos, desses contêineres, na verdade, não está nem sendo uma questão do governo, está sendo uma questão econômica, um impacto econômico direto. O que se embarcar agora já não chega lá, até dia 1º de agosto, com a taxa atual, já chega com a taxa superior. Então, os próprios clientes estão preferindo declinar, né, dos embarques aí, do que ter um produto que se tornará na mão deles lá impraticável a distribuição. Jazz? Jairo, obrigada por estar aqui, e dentro disso eu queria entender quais são, pensando e me solidarizando, porque é um absurdo mesmo essa taxação, ninguém está defendendo uma taxação dessa, que pena que a sua indústria, que estava em expansão, estava em crescimento, essa área que é tão importante, agora está passando por isso. Mas, pelo que eu entendi, os containers, eles estão parados hoje dentro do Brasil e, por conta do tempo de até 20 dias, 15 dias, eles devem chegar já com uma nova taxa, vivendo uma situação muito complicada e o produto permanecendo aqui no Brasil. Eu queria entender, tanto em termos contratuais, mas em termos de buscar soluções, que eu imagino que é o que vocês estão tentando fazer, soluções que obviamente têm um custo, que vão realmente prejudicar a indústria da pesca brasileira. Como que vocês pretendem realojar, remanejar, ou até mesmo se vocês estão em busca de outros parceiros comerciais, ou estão pretendendo deixar isso no mercado interno, como que está a busca de solução para o mundo em que essa tarifa, no dia 1º de agosto, ela realmente bata os 50%? Muito obrigada, e que pena que vocês estão passando por isso. Lamentamos muito, porque quando se fala em perda de exportação, para o ouvinte, talvez que não tenha um pouco de informação sobre como funciona a dinâmica sobre isso, a gente não está falando que vai ser prejudicado somente a indústria exportadora. Então, a gente não está falando que o empresário vai perder sua exportação, a gente está falando que vai ter perda de emprego, né? E isso é na cadeia toda, na produção primária, lá no campo, na pesca, como na cadeia de logística, como na indústria e como no processo todo de distribuição. Então, se desdobra em todas as camadas da sociedade, né, que estejam envolvido dentro das atividades, lembrando que existem regiões que vivem exclusivamente dessa atividade. Em termos de solução, o que nós estamos fazendo? Nós estamos articulando junto com o próprio governo, junto com o parlamento, que faz parte do Instituto Pensar Agro também, que cedia a Frente Parlamentar da Agropecuária, para que a gente consiga manter a tradição brasileira da diplomacia. Nós temos uma tradição na nossa diplomacia que não é entrar em embates, nós procuramos evitar, isso é histórico do Brasil. E graças a essa diplomacia brasileira nós conseguimos vender para todos os mercados, né? A gente está com o nosso agronegócio em mais de 200 mercados. Então, o que a gente espera é que essa mesma diplomacia prevaleça agora para que a gente possa discutir comércio e não ideologia. Sabemos das diferenças ideológicas entre um governo e outro, isso é natural, mas o que a gente espera que venha à mesa é a discussão comercial. Precisamos fazer negócio. É com um negócio que a gente paga a conta, independente da ideologia que cada governo esteja defendendo. Tá? Então, nós estamos procurando aqui, esperando que o governo brasileiro tenha essa serenidade aí e busque manter essa diplomacia na sua pauta. O que a gente espera de imediato é que o governo brasileiro consiga pelo menos uma extensão aí de 90 dias para entrar em vigor dessa taxa americana, para que com calma, com cautela, né, possa recomeçar essa condução e a gente voltarmos à normalidade. Seguindo mesmo a sua própria pergunta, isso é um pleito já desde 2017, que a gente vem cobrando o governo brasileiro para que coloque sua diplomacia também em relação à abertura do mercado europeu, que também é importante, que seria não só o plano B, na verdade esse seria o plano A, seria o mercado principal de interesse nosso, que, como já mencionei, está fechado desde 2017. Então agora, da curva ABC dos nossos clientes, nós estamos com um problema na curva A desde 2017, agora o cliente número B, né, na curva ABC, a gente está com esse cenário. Então, a gente espera, de fato, que o governo assuma a liderança, assuma essa postura diplomática para que a gente consiga trazer a normalidade aqui. Sem dúvida, nós conversamos com o Jairo Gundi, ele que é o diretor da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, que agradece demais a presença aqui no Morning Show. A gente que agradece e ficamos na expectativa positiva dessa reversão. Um abraço a todos. Nós também, com toda certeza, né? Até porque é uma situação extremamente complicada. Obrigado.